Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é a respeito de economia brasileira, de maneira muito especial, a respeito da Lei Orçamentária Anual. Acompanha comigo aqui, porque nós vamos falar a respeito de um assunto quente aí de economia e de política brasileira. Nossa aula de hoje vai falar a respeito do orçamento impositivo. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, é importante a gente lembrar que nós temos dois tipos de orçamento. Um, que nós chamamos de orçamento autorizativo, que é a maior parte da peça orçamentária anual. Lembrando que o Brasil tem lá, todos os anos, a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dão as diretrizes, para o funcionamento e a confecção da Lei Orçamentária Anual, que é vigente após o ano da sua deliberação. Lembrando que a peça orçamentária é prerrogativa do chefe do Executivo, no nosso caso aqui, o presidente da República, e que ele é levado até o Parlamento, e o Parlamento faz as modificações dentro daquilo que determina a lei, e aí passa, então, para aprovação e sanção do presidente da República até a última sessão legislativa de cada ano. Bom, a maior parte do nosso orçamento é o que nós chamamos de orçamento autorizativo, onde o parlamento, que é o representante da população, vamos lembrar, o parlamento brasileiro, ele é bicameral, Então a Câmara dos Deputados representa a população e o Senado da República representa os estados e o Distrito Federal. Então, o nosso parlamento, ele vai apreciar a peça orçamentária e, uma vez aprovada, ele encaminha, então, para a sanção presidencial. A maior parte do orçamento, então, é autorizativo. É o parlamento autorizando a execução daquelas despesas. Porém, existe uma parte do orçamento que nós chamamos de impositivo. E aí, a gente, antes de entender essa parte, a gente tem que tentar entender aquilo que nós chamamos de emenda ao orçamento. As emendas ao orçamento são de 4 naturezas. Primeiro, o que nós chamamos de emenda individual, onde cada membro do parlamento tem lá uma determinada cota, na qual ele pode dirigir aos seus núcleos políticos, E, portanto, esse gasto é um gasto que agora passa a ser impositivo, ou seja, o governo tem a obrigatoriedade de executar. E aí existe uma visão dupla a respeito da emenda individual. A primeira parte da visão nos diz que o deputado ou o senador vai encaminhar essa verba para o seu reduto eleitoral, dito lá, abre aspas, curral eleitoral, para poder gangariar os votos da população, para poder ascender e permanecer no poder. E isso de fato ocorre, professor? Claro que ocorre, o tempo inteiro, O tempo inteiro você tem lá deputados e senadores que vão dirigir recurso para os seus municípios que formam a sua base eleitoral e em cada uma das inaugurações ou de aparições públicas eles vão citar que aquela verba é por ali destinada por ele, Esquecendo-se muitas vezes que aquilo ali é dinheiro público. Aquele dinheiro não veio do cofre ou do bolso do senador ou deputado. Aquilo é dinheiro público. O que o deputado e senador está fazendo é apenas dar uma destinação àquela parcela que lhe compete. Mas o dinheiro já não é dele, o dinheiro é da população. Então, essa é uma primeira visão. A segunda visão é que o Brasil tem mais de 5.500 municípios. E os problemas dos grandes municípios brasileiros e regiões metropolitanas são aqueles que tendem a estar mais presentes na mídia e, portanto, mais expostos à cobrança pública. E muitas vezes a gente esquece do dinheiro dos pequenos e médios municípios, notadamente em áreas do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, pequenos municípios quase que completamente com área rural e que muitas vezes não são priorizados no atendimento da coisa pública. E, portanto, cabe às vezes aquele deputado que foi eleito por um conjunto relativamente
pequeno de municípios destinar uma verba para a saúde, ou ainda para a segurança pública, ou para alguma obra de interesse público, como a construção de uma ponte, de uma escola, de um hospital, de pavimentação de rua, para que aquela localidade também seja atingida, né, pelo beneplácito aí da lei orçamentária anual, já que a União, né, ela tem muito mais recursos do que os estados e que os municípios. Então, essa verba, né, que nós chamamos lá de emenda individual, nós podemos ter um olhar negativo sobre ela, e eu também tenho, mas também temos que ter um olhar positivo. Quer dizer, o político ele se beneficia sempre que ele puder, né? Mas isso também, às vezes, cria benesses em pequenos municípios do interior, notadamente em zonas rurais. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é a chamada emenda de bancada. Então, você tem uma bancada de deputados e senadores do estado de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, do Ceará, de Roraima, e lá tem uma dotação orçamentária. Então, todos os deputados e senadores se reúnem para decidir, como bancada, aonde colocar esse dinheiro. Se na saúde pública, na educação pública, no saneamento básico, na moradia popular ou qualquer outra coisa que seja. Esse dinheiro vai da bancada para o Estado. Só que nós tivemos agora, né, uma apreciação de alteração, né, na Constituição brasileira, onde as emendas que possam ser decididas pelas comissões temáticas do Congresso Nacional. E o que é uma comissão temática, né? É aquela de educação, ciência e tecnologia, comércio exterior, economia, de Constituição e por aí vai, que essas emendas também sejam de execução obrigatória, bem como deu mais liberdade para que aquele que é o relator do orçamento possa incluir emendas do relator e que essas também tenham a obrigatoriedade de execução. Aqui existe uma questão que a gente tem que analisar com muito cuidado, mas antes disso, vamos colocar na tela o que a gente acabou de falar. Então, né? A primeira questão é que quando a gente fala da LOA, que é a nossa lei orçamentária anual, isso implica, né, em dois tipos de orçamento. O orçamento que nós chamamos de autorizativo, onde o parlamento apenas autoriza o poder executivo a executar aquela despesa, e aquele que é impositivo, que uma vez definido pelo parlamento, tem a obrigação de ser executada pelo chefe do poder executivo. Pois bem, a maior parte do orçamento brasileiro é autorizativo e não impositivo. Porém, nós temos as chamadas emendas ao orçamento. Então, eu posso ter uma emenda individual. Essa individual é a do parlamentar, né, que vai dirigir, né, esses recursos normalmente para o seu reduto eleitoral. Existe uma emenda de bancada, e isso envolve todos os senadores e deputados de um determinado estado ou do Distrito Federal. Existe também a das comissões, isso porque o Congresso Nacional ele se organiza em comissões, como eu disse, a de educação, ciência e tecnologia, defesa do consumidor, né, relações exteriores, economia e por aí vai. E existe uma outra emenda que é a do relator do orçamento. O ponto de conflito, né, entre o governo federal e o parlamento brasileiro é que no ano de 2019, né, foi realizada uma emenda à Constituição brasileira que definia que a emenda individual e de bancada passariam a ser impositivas e não meramente autorizativas.
E mais tarde, o parlamento resolveu estender as emendas de comissões e do relator do orçamento também como impositivas, o que tirava, algo em torno de 30 bilhões das mãos do governo federal, para que ele pudesse gastar de maneira discricionária, ou seja, de maneira livre, e passaria então a ser um gasto obrigatório. Bom, aqui nós temos um problema, onde o governo federal ele tem razão por um lado e o parlamento tem razão por outro. Vamos analisar. Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro vetou, algumas resoluções da Lei Orçamentária Anual para 2020, alegando que o governo federal perderia 30 bilhões de reais, do seu orçamento discricionário, que passaria a ser orçamento impositivo e aonde a ordem de execução seria determinada pelo próprio parlamento. E isso tiraria a autonomia do próprio Poder Executivo na condução, da Lei Orçamentária Anual. Então, por um lado, o presidente Jair Bolsonaro tem completa razão, É você tirar uma fatia muito grande do orçamento e colocá-la simplesmente na mão dos parlamentares. Por um outro lado, o parlamento ficou muito insatisfeito, com o presidente Jair Bolsonaro, porque quando o então deputado Jair Bolsonaro, ele havia votado a favor da emenda, impositiva, tanto aquela sob o ponto de vista individual, quanto a de bancada. Então aqui, você tem o deputado Jair Bolsonaro votando a favor, da emenda impositiva de bancada e individual, e como presidente ele questionando a decisão que ele havia tomado enquanto deputado. E a outra questão é que a bancada do governo foi orientada em 2019 a votar a favor, de incluir, as emendas de comissões e do relator como impositiva, e no momento em que o governo percebeu, de que ele perderia uma fatia muito grande, ele volta atrás e o presidente Jair Bolsonaro vai lá e veta. E aí o parlamento fica irritado e com razão, porque se a própria bancada do governo foi instruída pelo governo a dizer sim, à extensão das emendas, de comissões e do relator como obrigatórias e impositivas, como é que depois ele vai lá e veta? E aí a situação ficou ainda pior, porque o presidente Jair Bolsonaro, teoricamente, teria apoiado manifestações a saírem nas ruas, contra o orçamento impositivo, contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. E aí o Congresso se sentiu apunhalado, Porque, vamos repetir, o então deputado federal Jair Bolsonaro vota a favor de que a emenda de bancada individual seja impositiva. Depois a bancada do governo, em 2019, apoia, que inclua-se nisso as comissões e também a do relator. E depois o governo, que indicou a sua bancada para aprovar, vai lá e veta e chama a população para ir para a rua contra o próprio Congresso Nacional. E isso criou um imbróglio político grave entre o governo Bolsonaro e o próprio Congresso. Foi fechado, então, mais recentemente, um acordo. E nesse acordo, o parlamento está devolvendo 15 bilhões para gasto livre do governo federal e retendo outros 15 bilhões, então, como gasto impositivo, que fica lá dividido, entre o individual, o de bancada, o de comissões e do relator do orçamento. Lembrando, que eu vi aí alguns comentaristas políticos falando algumas bobagens assim, de conhecimento de Facebook e Twitter, Um determinado comentarista político disse que é muito poder dado ao relator do orçamento para definir uma emenda. Eu quero lembrar a esse comentarista político, que o relator do orçamento ele pode incluir uma determinada emenda, mas quem aprova a lei orçamentária anual é o Congresso inteiro. Não é aquele relator, ele não tem o poder de incluir uma emenda e ninguém pode tirar. Ele inclui uma emenda e se o parlamento entender que aquela emenda não é adequada, vai lá e retira. Ponto final. O poder supremo está no parlamento, porque no Brasil nós vivemos uma democracia
representativa, que tem falhas pra chuchu. Todos nós sabemos disso. Boa parte, né, daqueles que nós elegemos para nos representar, uma vez chegado lá, vai representar interesses completamente díspares daqueles que se comprometeram durante o período da eleição. Por isso que há necessidade no Brasil urgente de uma grande reforma política, né? Eu tenho defendido isso nas minhas aulas já há algum tempo, que o Brasil tem que criar um sistema político que limite a criação de partido político e que permita, por exemplo, o voto distrital misto, para aproximar o parlamentar do seu distrito eleitoral, porque caso ele se comporte de maneira díspare àquilo que ele se propôs durante a campanha, será punido nas próximas eleições com a não eleição. Então, a reforma política é necessária, mas no jogo atual, o parlamento ele tem a palavra final sobre a peça orçamentária. Lembrando, a proposição da peça é do chefe do executivo, mas a sua apreciação, né, e votação é do parlamento. Por isso o sistema de freio e contrapeso entre os poderes. Legal? Então vamos lá, vamos conferir esse assunto. Orçamento impositivo. O termo orçamento impositivo refere-se a uma parte do Orçamento Geral da União que é definida pelos parlamentares e que não pode ser alterada pelo Poder Executivo. Se a previsão estiver no orçamento, o governo federal terá a obrigação de executar a despesa, ou seja, liberar o dinheiro. A cada ano, deputados e senadores fazem essas indicações para que o recurso federal seja aplicado nos seus redutos eleitorais. São as chamadas emendas parlamentares. Essas sugestões são incluídas na proposta de orçamento enviada pelo Palácio do Planalto e depois votadas e aprovadas pelo Congresso Nacional. Há 4 tipos de emendas. A primeira, a emenda individual, feita por um deputado ou senador com mandato vigente. O segundo são as emendas de bancada, que reúnem os parlamentares do mesmo estado ou do Distrito Federal e ainda que sejam de partidos diferentes. As emendas de comissões, propostas pelas comissões permanentes ou técnicas da Câmara e do Senado, e as emendas do relator do orçamento, incluídas pelo relator a partir das demandas feitas por outros políticos. No orçamento impositivo, a despesa consignada no orçamento deve ser necessariamente executada. E a emenda constitucional número 100 de 2019, ela inclui as emendas individuais e de bancada como de execução obrigatória, impositiva. Já o orçamento autorizativo é uma mera previsão de despesas, que só serão realizadas se houver receitas suficientes e se estas se ajustarem às necessidades coletivas que aparecerem ao longo do exercício financeiro e, portanto, podem ser gastas ou não de maneira discricionária por parte do Poder Executivo. Então, o orçamento impositivo, ele torna obrigatória a execução do Orçamento Geral da União, de parte dele. As emendas parlamentares teriam que ser executadas na sua integralidade. O orçamento só poderia sofrer cancelamento ou contingenciamento com a aprovação do Congresso Nacional a pedido do presidente da República. Então, cada deputado federal, por exemplo, pode sugerir emendas que juntas somem até 15 milhões de reais. Os projetos das prefeituras precisam ser aprovados pelo ministério responsável pela obra, onde a emenda do deputado será encaminhada. A proposta sancionada, no final do ano de 2019,
aumenta o poder dos parlamentares para indicar os gastos públicos, mas algumas regras foram vetadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Um dos vetos de Bolsonaro diz respeito a 30 bilhões que, pelo texto aprovado pelo Congresso, seriam liberados pelo deputado responsável pela relatoria do orçamento. Em 2019, os parlamentares voltaram a mexer na Constituição para tratar do tema e, desta vez, tornaram obrigatória a execução das emendas de bancada. Por ser uma emenda à Constituição, o texto foi promulgado e entrou em vigor sem passar pelo aval da Presidência da República. Em seguida, ao aprovarem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o texto que orienta a elaboração do orçamento anual, os parlamentares decidiram equiparar as outras duas emendas, as de comissões e de relator, àquelas anteriores que eram de caráter obrigatório, impositivo. A medida ampliaria ainda mais o controle do Legislativo sobre o orçamento, reduzindo a liberdade do Executivo para decidir o destino dos recursos. Ao sancionar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em dezembro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro vetou 10 dispositivos. Desses, 4 diziam respeito ao orçamento impositivo. Os itens vetados dizem que a execução das emendas deve seguir uma ordem de prioridade definida por deputados e senadores e que o governo teria 90 dias para empenhar, ou seja, reservar e garantir o pagamento dos recursos previstos nas emendas do relator do orçamento. Em caso de limitação de empenho e pagamento, os critérios aplicados a todas as emendas deveriam ser iguais. É o chamado contingenciamento linear. O descumprimento dessas novas regras deverá ser penalizado nos termos da lei. Para que os vetos fossem derrubados, era preciso que a maioria absoluta, 257 dos 513 deputados e 41 dos 81 senadores, votem contra o governo. Basta o aval de uma dessas casas para que o veto seja mantido. Em acordo, no entanto, o governo e o Congresso terão direito a indicar a prioridade de execução de 15 dos 30 bilhões. Então, por um acordo, o governo Jair Bolsonaro concorda em ceder 15 bilhões que vai ficar nas mãos do Congresso Nacional e os outros 15 bilhões de posse do chefe do Poder Executivo, do próprio governo Bolsonaro. A Câmara dos Deputados ficará com 10 bilhões, é a maior casa, é aquela que representa a população, e o Senado da República com outros 5 bilhões. E a partir daí, espera-se que esse acordo de fato seja cumprido entre as partes. Ok? Bom, pessoal, encerramos então mais esta aula por aqui. Um abraço imenso para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique like.